Olá, gente! Sejam bem-vindos aí a mais uma revisão do nosso conteúdo. E hoje nós vamos revisar um pouco de óptica. Meu nome é Fernanda e vamos lá começar. Então, como eu falei anteriormente, vamos lá revisar um dos assuntos mais importantes do Enem e que é um dos mais decorativos, na verdade. Então, se a gente decorar as formulinhas, nós conseguimos responder toda a prova referente a esse assunto. Nessa aula, o que nós vamos relembrar? Nós vamos relembrar um pouco sobre refração da luz, lentes esféricas e ótica da visão e instrumentos ópticos. Aqui no exercício 3, ele foi retirado da prova da PUC 2016 e ele é uma questão de verdadeiro e falso, basicamente. Então, vamos lá. Os defeitos mais comuns na visão podem ser corrigidos por meio do emprego de lentes. Ou seja, é uma questão aí que envolve lentes e problemas na visão. Então, suponha que o grau do óculos de uma pessoa faz com que os seus olhos aparentem um tamanho 85% menor para quem a observa frontalmente, e que a imagem deles se forme a 8,5 milímetros das lentes dos óculos. Pode-se afirmar que, opção 1, as lentes dos óculos se encontram a uma distância de 12 milímetros dos olhos de seu portador. A distância focal das lentes desses óculos é igual a 7,6 milímetros. Afirmação 3. O módulo da ampliação dessa lente é de 0,85. Afirmação 4. Se uma pessoa com visão normal utilizar esses óculos, ela verá os objetos ao redor como um hipermétrope. Com base nas sentenças anteriores, marque a alternativa em que todos os itens estão corretos. Então, vamos lá. Para essa questão, nós vamos analisar cada item de forma individual até nós chegarmos à resposta desejada. Então, nós vamos achar cada erro e cada acerto, digamos assim, de cada item que foi nos dado no enunciado. Então, eu resolvi colocar aqui para vocês algumas considerações iniciais. Então, vamos lá. O enunciado da questão nos diz que a lente do óculos que o indivíduo utiliza faz com que o seu olho seja diminuído em 85%. Logo, podemos afirmar que o indivíduo é míope. Voltando aqui na questão, ele realmente fala isso, ele fala aqui, suponha que o grau dos óculos de uma pessoa faz com que os seus olhos aparentem um tamanho 85% menor para quem a observa frontalmente. Então, como eu coloquei aqui, temos que o indivíduo é míope. Sendo míope, qual a lente necessária para a correção desse problema da visão? É uma lente divergente. Tem um macete que eu aprendi, que eu vou repassar para vocês, que é o seguinte: míope quer vergente. Se um míope quer vergente, ele precisa de uma lente divergente. Então, é uma coisa que eu sempre associo e até hoje nunca esqueci. Então, se a gente tem uma lente divergente, nós podemos afirmar que o P' é menor que zero, sendo P' a distância da imagem até a lente. O item 1 nos diz que a lente dos óculos se encontra a uma distância de 12 milímetros dos olhos do seu portador. Então, nós vamos utilizar qual equação? Nós vamos utilizar a equação do aumento linear. Então, nós temos aqui A é igual ao tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, é igual à distância do objeto à lente sobre a distância da lente até o objeto, com o sinal negativo. Então, nós temos que o aumento linear, segundo o enunciado, é de 80%, 0,85 milímetros. Então, eu vou colocar aqui, 85 sobre 100, que é o aumento linear, ok? É igual ao menos, menos 8,5. E por que nós temos esse menos aqui antes do P'? Porque esse menos aqui, quer dizer que o P' é negativo, menor que zero. Por quê? Porque nós sabemos que se trata de uma lente divergente. Lente divergente. Beleza?
Então, como nós temos uma lente divergente, nós sabemos que o P' é menor que zero. Então, é sempre a gente se atentar bastante ao enunciado para se ligar qual é o sinal que nós vamos utilizar. Então, como a lente é divergente, o P' é negativo. Então, vai ficar menos 8,5 sobre P. E aí é só resolver isso aqui, que vai ficar o quê? 85 sobre 100 é igual a menos com menos, fica mais 8,5 sobre P, ok? Fazendo aqui meios por extremos, nós temos que 85P é igual a 8,5 vezes 100. 85P é igual a gente vai cancelar esse zero, né, com a vírgula. Então, fica 85 vezes 10, que é igual a 850. Quando a gente passar o 85 dividindo, nós vamos ter que P é igual a 850 dividido por 85, que é igual a 10 milímetros, ok? Então, com P igual a 10 milímetros, torna o item 1 falso. Então, item 1 é falso, porque ele afirma que o valor de P é igual a 12 milímetros, só que a gente achou aqui um valor de 10. Então, agora nós vamos para o item 2. Vou colocar aqui que esse é o item 1. Vamos, então, para o item 2. O item 2 nos diz que a distância focal das lentes dos óculos é igual a 7,6 milímetros. Então, o que nós vamos usar para responder essa? Vamos utilizar a equação de Gauss. Então, como vocês viram, né, ao decorrer do curso de ótica, nós sabemos que a equação de Gauss é dada por 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, nós temos o valor de P e P' e queremos o foco. Então, vamos lá. 1 sobre F é igual a 1 sobre 10, que nós achamos aqui anteriormente, mais 1 sobre menos 8,5. Lembrando que o menos é devido a termos uma lente divergente, beleza? Então, reescrevendo isso aqui, nós temos 1 sobre F é igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 8,5. Beleza? Fazendo o cálculo do MMC, nós temos que o MMC entre 10 e 8,5 é igual a 85. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, antes de fazer o MMC, eu vou passar o F multiplicando aqui para o outro lado, né? Então, eu tenho 1 é igual a F sobre 1 sobre 10 menos 1 sobre 8,5, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho 1 é igual a F sobre 10 menos F sobre 8,5. Então, agora a gente vai fazer o MMC. 85 sobre 85 é igual a 8,5F sobre 85 menos 10F sobre 85. Podemos cortar aqui os 85 do MMC. E nós teremos 8,5F menos 10F é igual a menos 1,5. Então, 85 é igual a menos 1,5 F. Isso implica que F é igual, esse sinal vai passar para cá, né? Vai ficar menos 85 sobre 1,5, que é igual a 56,6 milímetros. Passando para centímetros,
nós temos que F é igual a 5,6 centímetros. Beleza? Isso implica em quê? Implica que o item 2 também é falso, visto que ele nos diz que a distância focal é igual a 7,6, né? E a gente achou 5,6. O item 3, a gente não precisa nem fazer conta nenhuma, porque ele disse no próprio enunciado que o aumento linear é de 0,85, então, verdadeiro. Para finalizar o exercício 3, nós vamos agora avaliar a afirmação 4. Se uma pessoa com visão normal utilizar esses óculos, ela verá os objetos ao redor como um hipermétrope, o que caracteriza o defeito visual denominado hipermetropia. Então, nós temos como resposta correta a letra D, afirmações 3 e 4 como sendo os itens corretos. Ou seja, o módulo da ampliação dessa lente é de 0,85, como a gente viu no enunciado. E se uma pessoa com visão normal utilizar esses óculos, ela verá os objetos ao redor como um hipermétrope. Aqui no exercício 4, eu tirei ele da Unicamp 2013, e ele diz o seguinte: um objeto é disposto em frente a uma lente convergente conforme a figura abaixo. Os focos principais da lente são indicados com a letra F grande, né, F maiúsculo. Pode-se afirmar que é a imagem formada pela lente. E aí ele dá aqui as opções para a gente. Então, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão? Primeira coisa é observar a imagem. Então, o que essa imagem aqui nos diz? Ela nos dá a lente, os dois focos principais, o objeto, e ele dá também uma informação muito importante, que é as dimensões dessa malha quadriculada aqui. Ele diz que a altura tem 1 centímetro e a largura também. Então, nós temos aqui quadrados de 1 centímetro por 1 centímetro. Então, o que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar alguns dados, como, por exemplo, a altura do objeto. Tá vendo que o objeto começa aqui nesse quadradinho e sobe, 2 quadradinhos. Então, a altura do meu objeto é de 2 centímetros. Outra coisa que a gente consegue observar é a distância do objeto até a lente, por exemplo. Que, ele tá aqui nesse quadradinho. Então, para a lente, quantos quadradinhos temos? Temos 1, 2 e 3. Então, nós temos o objeto distante a 3 centímetros da lente. Da mesma forma, nós podemos fazer para o foco. O foco está distante, 1, 2 quadradinhos da lente. Tanto esse foco quanto esse. Então, nós temos aí os focos distantes de 2 centímetros da lente. Então, vamos lá agora responder essa questão. Para esse exercício, nós vamos utilizar a equação de Gauss, que nos diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde F é o foco, P é a distância do objeto à lente e P' a distância da imagem até a lente. Além da equação de Gauss, nós vamos utilizar também a equação do aumento linear, onde o aumento linear é igual à altura da imagem sobre a altura do objeto, que é igual a menos a distância da imagem até a lente sobre a distância do objeto até a lente. Como nós vimos agora há pouco, nós conseguimos tirar alguns dados da questão, que é o valor do foco, que é igual a 2 centímetros, o valor da altura do objeto, que também é 2 centímetros, e a distância do objeto à lente, que equivale a 3 centímetros. Então, aqui que eu digo que a gente só precisa, nesses assuntos de ótica, só precisa decorar um pouco das fórmulas e aplicar que tudo vai sair de maneira fácil. Porque não tem nada, nenhum bicho de 7 cabeças, é realmente só substituir os dados e a questão vai estar pronta. Então, vamos lá. Vamos utilizar primeiramente a equação de Gauss para a gente achar o valor de P'. Então, vamos lá. Eu tenho o foco, que é igual a 2 centímetros, então eu tenho 1 sobre 2 é igual a 1 sobre P mais 1 sobre, a gente tem o valor de P, que é 3 centímetros, então é 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 3
mais 1 sobre P'. Então, vamos fazer o quê? Vamos passar primeiro, ó, esse 2 multiplicando. Vamos passar esse 2 multiplicando para cá, né? Multiplicando. Então, eu tenho 1 é igual a 2 vezes 1 sobre 3 mais 1 sobre P'. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho 1 é igual a 2 sobre 3 mais 2 sobre P'. Vamos fazer o MMC? Então, MMC. O MMC entre 3 e P' é 3P'. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Se eu tenho um MMC de 3P', aqui no 1 vai ficar 3P' sobre 3P', né? É igual. 3P' dividido por 3 fica P'. P' dividido por 2, 2P'. Então, vai ficar 2P' sobre 3P'. Mais, então, 3P' dividido por P', 3. 3 vezes 2, 6 sobre 3P', né? Então, vamos descer para cá. Como eu fiz o MMC e ele está aqui em todas as partes da minha equação, eu posso cortar. Cortei aqui todos os 3P'. Então, eu tenho 3P' é igual a 2P' mais 6. Passando o 2P' com o sinal negativo para cá, o que eu tenho? 3P' menos 2P' é igual a 6. Então, nós temos que 3P' menos 2P' é igual a 1P', né? P' é igual a 6 centímetros. Beleza? Então, eu tenho aqui P' é igual a 6 centímetros. Então, P' é maior que 0, né? Beleza, então, vamos agora achar quanto vale essa altura do objeto. Então, eu tenho I sobre a altura do objeto, que é igual a 2. Então, eu tenho I sobre 2. É igual a menos P', que a gente achou 6 centímetros, sobre P, que é 3 centímetros. Então, eu tenho I sobre 2 é igual a menos 6 dividido por 3 dá 2. Então, I sobre 2 é igual a menos 2. Passando esse 2 multiplicando, nós temos que I é igual a menos 4 centímetros. I é igual a menos 4 centímetros. Logo, I é menor que 0. Vocês viram nas aulas anteriores que quando nós temos um P' maior que 0, nós temos uma imagem real. E quando nós temos uma imagem um I menor que 0, uma altura da imagem negativa, nós temos o quê? Que a imagem está invertida. Então, com essas duas informações, nós conseguimos resolver o nosso exercício, que corresponde à letra A, que nos diz que a imagem é real, invertida e mede 4 centímetros. E aí, nós respondemos mais uma questão. Chegamos ao último exercício dessa revisão. Eu tirei ele do vestibular da UFSCar 2018 e ele fala sobre câmara escura de orifício. Então, vamos lá. A 1 metro da parede frontal de uma câmara escura de orifício, uma vela de comprimento 20 centímetros projeta na parede oposta da câmara uma imagem de 4 centímetros de altura. A câmera permite que a parede onde é projetada a imagem
seja movido aproximando-se ou afastando-se do orifício. Se o mesmo objeto for colocado a 50 cm do orifício, para que a imagem obtida no fundo da câmera tenha o mesmo tamanho da anterior, ou seja, 4 cm, a distância que deve ser deslocado o fundo da câmera relativamente à sua posição original, em centímetros, é de... Aqui nessa questão, eu fiz duas ilustrações. A primeira, que é essa aqui, primeira situação, demonstra a primeira parte que o enunciado nos diz. E o que o enunciado nos diz? Ele nos diz que a 1 metro, ou seja, a 100 centímetros da parede frontal de uma câmara escura de orifício, tem uma vela, que eu indiquei aqui por essa seta, de 20 centímetros. E ela vai ser projetada na parede oposta da câmara, ou seja, a imagem dela vai ser projetada aqui, ó, na parede oposta da câmara, uma imagem de 4 centímetros. Então, aqui a gente tem a imagem de 4 centímetros. Coloquei aqui a distância de 1 metro e já coloquei em centímetros também, que 1 metro equivale a 100 centímetros. O enunciado ainda nos diz que a câmera permite que a parede onde é projetada a imagem seja movida. Ou seja, essa parede aqui, ela pode vir para cá ou para cá. Ou seja, essa distância aqui de x centímetros, ela pode variar. Porque o enunciado diz que a câmera permite que a parede onde seja projetada a imagem é movível, né? É móvel. Então, a segunda situação é a seguinte. O mesmo objeto, ou seja, a vela, com 20 centímetros, é colocada a 50 centímetros da parede frontal da câmera. Aí ele pergunta, para que a imagem, essa imagem aqui, tenha os mesmos 4 centímetros, qual é a distância que a parede móvel tem que ter se mexido, digamos assim, quando comparado à primeira situação. Então, recapitulando aqui essa segunda situação, uma vela de 20 centímetros, colocada a 50 centímetros da câmera de orifício escura, gerando a mesma imagem de 4 centímetros. Então, se essa situação é igual a essa, com a diferença da distância da vela para a câmera, porque na primeira situação é de 1 metro e na segunda é de 50 centímetros, o que tem que mudar? É essa distância aqui da parede móvel da câmera escura. Ou seja, esse x aqui é diferente desse y aqui. Só que a questão quer saber quanto é esse deslocamento. Ou seja, a questão, ela quer o seguinte. Ela quer um valor de distância, deslocamento, que é y menos x. Por que y menos x? Não tem um porquê. Poderia ser ou d é igual a x menos y. Porque se vocês olharem as opções, as opções de resposta, nós só temos valores negativos. Então, ele quer um d em módulo. Então, tanto faz eu fazer y menos x, como fazer x menos y. Então, basta a gente descobrir qual é o valor de x e qual é o valor de y. E como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer da seguinte forma. Nós temos aqui, ó, na primeira situação, esse triângulo e esse triângulo aqui. Da mesma forma como na segunda situação. Temos esse e temos esse. Então, basta fazermos semelhança de triângulos. Quase todas as questões de câmera escura vai ser feita por semelhança de triângulo. Então, vamos lá achar primeiro x. Então, vou colocar aqui com a cor diferente. Encontrando o x. Beleza? Então, vamos lá. Uma coisa a se atentar na semelhança de triângulos é que, se eu estou comparando altura com altura, eu vou comparar largura com largura. Só que uma coisa muito importante é que, se eu começar do triângulo menor para o maior,
eu tenho que pegar a largura do menor e comparar com a largura do maior. Ou seja, eu tenho aqui 4, que é essa altura do triângulo menor, está para 20, que é a altura do triângulo maior, assim como a largura do menor, x, está para a largura do maior, 100 centímetros. Fazendo aqui meios pelos extremos, nós temos que 20x é igual a 400, certo? Então, eu vou passar o 20 dividindo, né? Passar ele para cá dividindo. Então, eu tenho x é igual a 400 sobre 20. Corto aqui os zeros. 40 dividido por 2, 20 centímetros. Ok? Então, nós achamos aqui x é igual a 20 centímetros. Da mesma forma, nós vamos encontrar aqui o y, pela semelhança de triângulos. Nesse aqui, eu fiz o menor está para o maior, e aqui eu vou fazer do maior para o menor, para vocês verem que não tem diferença. Então, vamos aqui, 2, encontrando o y. Então, eu vou fazer o quê? A altura do maior está para a altura do menor, então 20 está para 4, assim como a largura do maior, 50, está para a largura do menor, y. Vou fazer meios pelos extremos. E o que eu tenho? 20y é igual a 50 vezes 4, que é 200. Vou passar o 20 dividindo. E aí eu tenho o quê? Y é igual a 200 sobre 20. Vou poder cortar os zeros aqui. Então, 20 dividido por 2, 10 centímetros. Beleza? Só que a questão, ele quer justamente a diferença do x para o y. Então, para finalizar a questão, o que nós vamos fazer? Vamos pegar D é igual a... Podemos fazer o maior menos o menor, ou o menor menos o maior e aplicar um módulo. Vou colocar aqui D é igual a x menos y, que é igual a 20 menos 10. Isso implica o quê? Que D é igual a 10 centímetros. Eita, centímetros. Então, D é igual a 10 centímetros. Beleza? Isso aqui equivale à letra D. E é assim que se resolve essa questão. Apenas com a semelhança de triângulos da câmara escura de orifício. Lembrando que essa linha aqui, que eu tracei, ela é o feixe de luz que tem que passar pela vela para poder aparecer a sua imagem aqui no fundo da câmara escura de orifício. Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido o que eu quis passar aqui para vocês. E gostaria também de lembrar que o slide que eu disponibilizei acerca dessa parte da revisão tem também algumas questões teóricas referentes ao assunto. Então, eu detalhei a explicação lá no slide, então é importante que vocês deem uma olhada e não fiquem somente aqui no vídeo. Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não se acanhem, podem falar com a gente lá no grupo, tá bom? Fiquem bem. Até a próxima.